Você já sentiu aquele calafrio estranho em noites de lua cheia? Talvez você não esteja sozinho. O clássico A Hora do Lobisomem de Stephen King vai te levar para o coração de uma cidade assombrada por algo selvagem e mortal. Uma história de tirar o fôlego, perfeita para quem adora o terror de verdade. E o melhor, está com 25% de desconto por tempo limitado. Não perca a chance de entrar nessa jornada de arrepiar os cabelos. O link está na descrição. Corra, antes que a noite caia. Meu nome é Lucas, e o que vou contar aconteceu em 1982, em Valinhos, interior de São Paulo. Eu trabalhava como ajudante em uma fazenda afastada da cidade. Era comum eu voltar para casa tarde, pedalando por uma estrada de terra cercada por plantações e trechos de mata. Mas naquela noite, uma sensação estranha mudou tudo. Era uma noite sem lua, apenas o brilho das estrelas e a luz fraca da lanterna da bicicleta iluminavam o caminho. O ar estava gelado e o silêncio parecia mais pesado que o normal. Eu pedalei em um ritmo constante, tentando ignorar a inquietação que crescia dentro de mim. Mas logo percebi algo estranho. A noite estava quieta demais. Nem mesmo o som de grilos ou do vento nas folhas era audível. Era como se a natureza inteira estivesse em alerta. De repente, ouvi um barulho à distância, vindo da mata densa à beira da estrada. Parecia o som de galhos sendo quebrados, como se algo muito grande estivesse se movendo. Meu coração começou a acelerar e o medo tomou conta de mim. Olhei para trás, mas tudo o que vi foi escuridão. Continuei pedalando, tentando afastar os pensamentos ruins. Mas foi quando o cheiro chegou. Uma mistura horrível de carne podre e cachorro molhado. Meu corpo congelou por um instante, mas a adrenalina me obrigou a continuar. Se chegou até aqui e está gostando, por favor, deixe o like e inscreva-se no canal. Pedalei mais rápido, mas o barulho também aumentava. Passos pesados ecoavam pela estrada e algo estava me seguindo. Quando olhei para trás novamente, senti o coração parar. Era uma criatura enorme, com pelos escuros desgrenhados, olhos que brilhavam como fogo e presas que reluziam na escuridão. Era um lobisomem e estava correndo na minha direção. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim. Pedalei como nunca, o suor escorrendo pelo rosto, enquanto o som dos rosnados ficava cada vez mais alto. O chão vibrava com os passos dele, e eu sabia que, se parasse, seria meu fim. A estrada parecia interminável, e cada segundo era uma luta contra o medo. A criatura grunhia, e o som era tão próximo que eu sentia o peso de sua presença. Foi quando, no meio daquele desespero, avistei uma luz fraca à frente. Era a casa do Senhor João, um homem conhecido na região por morar isolado. Sabendo que não tinha outra saída, foquei toda a minha energia em chegar lá. Quando finalmente cheguei, saltei da bicicleta e bati na porta com toda a força, gritando por ajuda. O Senhor João abriu rapidamente e me puxou para dentro. Ele fechou a porta com uma barra de ferro e trancou todas as janelas, enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Antes que eu pudesse dizer algo, o lobisomem começou a bater na porta. O impacto fazia a casa inteira tremer. O lobisomem continuava batendo na porta, e o som de suas garras, arranhando a madeira, ecoava como um pesadelo vivo. O Senhor João, ao contrário do que eu esperava, estava tão apavorado quanto eu. Ele pegou uma velha espingarda que mantinha encostada no canto da sala e carregou com mãos trêmulas. "Espero que isso seja o suficiente", murmurou, enquanto olhava para mim com olhos que revelavam mais medo do que confiança.
A noite parecia interminável. O lobisomem rosnava e atacava, mas não conseguia entrar. Talvez a porta reforçada aguentasse mais tempo, ou talvez a criatura estivesse esperando algo. Do lado de dentro, eu e o Sr. João nos sentamos, tentando nos acalmar. O silêncio era quase tão sufocante quanto o som dos ataques. Quando o primeiro raio de sol atravessou a fresta da janela, às 6 da manhã, os sons cessaram. O lobisomem não estava mais lá. Por mais estranho que pareça, era como se a criatura tivesse desaparecido no ar com a chegada da luz do dia. Ainda tremendo, me levantei e agradeci ao Sr. João por ter me ajudado. Ele balançou a cabeça, tentando sorrir, mas o medo ainda estava estampado em seu rosto. Seja lá o que for isso, rapaz, toma cuidado. Não volta sozinho para esses lados à noite, não. Saí dali e voltei para casa com a bicicleta nas mãos, pois minhas pernas estavam tão fracas que não conseguiam pedalar. Aquele pesadelo ficou para sempre marcado na minha mente. A cada som estranho que ouço na noite, lembro dos olhos flamejantes daquela criatura, da sensação de ser caçado e do cheiro horrível que parecia grudar na pele. Boa noite! Meu nome é Pedro e hoje vou contar uma história que aconteceu comigo em 1987, quando eu trabalhava em uma fazenda no interior de Pernambuco. Nunca fui de acreditar nessas histórias de lobisomem, mas naquela noite, tudo mudou. Eu trabalhava para o seu Marcos, um homem simples, mas de um caráter forte. Ele cuidava de uma fazenda grande, cheia de animais e com uma produção de queijos que vendíamos na cidade. O trabalho era árduo, mas a vida seguia tranquila. Pelo menos até que as coisas começaram a dar errado. Primeiro foram as galinhas. Uma ou outra desaparecia e a gente achava que podia ser uma raposa ou algo assim. Depois, começou a ficar mais estranho. Cabritos sumiam e até as vacas passaram a desaparecer. Não sobrava nem rastro. Seu Marcos achava que eram ladrões, mas nenhuma cerca estava quebrada, nenhuma pegada humana no chão. Como se isso não bastasse, os queijos começaram a sumir. Ele guardava tudo num pequeno depósito ao lado da casa principal. Mas o curioso é que as portas estavam sempre trancadas, sem sinal de arrombamento. Os boatos de lobisomem começaram a circular entre os moradores do vilarejo próximo, mas seu Marcos não acreditava nessas coisas. Ele só dizia: "Isso é conversa para assustar gente boba." Numa noite quente de outubro, estávamos na casa principal. Seu Marcos, eu e mais 2 trabalhadores jantávamos e conversávamos, quando ouvimos algo que gelou o sangue. Um uivo, mas não era um uivo comum. Era grave, longo e parecia vir de algo muito grande. Ficamos em silêncio por um instante, trocando olhares preocupados. Seu Marcos tentou brincar. Deve ser um cachorro perdido. Mas a expressão dele mostrava que estava tão assustado quanto a gente. Depois disso, começou. No pasto, ouvimos o barulho das vacas correndo e mugindo, como se algo as tivesse assustado. Pegamos lanternas e saímos para ver o que estava acontecendo. Não havia sinal de nada, só o pasto vazio e um silêncio que parecia mais pesado que o normal. Quando voltamos para a casa, percebemos algo estranho. Se chegou até aqui e está gostando, por favor, deixe o like e inscreva-se no canal, isso ajuda muito. O depósito de queijos estava com a porta aberta. Seu Marcos ficou furioso. "É ladrão." Pegou a espingarda e fomos investigar. Mas o que encontramos lá dentro não era humano. As prateleiras estavam reviradas, o chão coberto de pedaços de queijo esmagados e, no fundo, marcas profundas nas paredes, como se algo tivesse arranhado com garras enormes. Foi então que eu vi. Perto da porta, na terra, havia pegadas, mas não eram de um animal comum. Eram grandes, largas,
com garras tão profundas que pareciam ter perfurado o chão. Falei, tremendo: "Seu Marcos, isso não é ladrão." Voltamos para a casa, trancamos tudo e tentamos manter a calma. Mas então, ouvimos passos pesados. Eles vinham do pasto e pararam bem na cerca. Da janela, vi algo que nunca vou esquecer. Uma criatura alta, enorme, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ela estava ali, parada, nos observando. Por alguns minutos que pareceram horas, a coisa ficou ali, como se estivesse nos estudando. Depois, começou a andar em direção à casa, lentamente. Seu Marcos murmurou: "Tranque as portas. Agora." Nós corremos empilhando móveis nas entradas. Pegamos o que tínhamos, facões, pedaços de pau, qualquer coisa que pudesse servir de arma. Lá fora, os passos ficaram mais rápidos. O lobisomem começou a rodear a casa, arranhando as paredes e rosnando baixo, como se quisesse nos intimidar. Então, ele foi direto para a varanda. Um golpe seco na porta fez a madeira tremer. De novo, e de novo. A criatura estava tentando entrar com toda a força. A cada batida, parecia que a porta ia ceder. Foi então que seu Marcos teve a ideia. A janela. Lá em cima, direto para a varanda. O teto da varanda estava em reforma, e havia uma janela no segundo andar que ficava bem acima da entrada. Pegamos uma lamparina cheia de óleo e subimos correndo. De lá de cima, vimos a criatura de perto. Era pior do que eu imaginava. Grande, musculosa, com pelos negros e olhos que pareciam chamas. Suas garras estavam fincadas na madeira da porta, e ela rosnava, furiosa. Seu Marcos fez sinal. Com cuidado, acendemos a lamparina e jogamos direto sobre ela. O óleo espalhou rápido, e o fogo subiu. A criatura soltou um grito aterrorizante, um som que parecia uma mistura de humano e animal. Ela correu em direção ao pasto em chamas e desapareceu na escuridão. Passamos o resto da noite acordados, tremendo de medo, mas ela não voltou. No dia seguinte, encontramos marcas de garras por toda a casa e pedaços de madeira arrancados da porta. Não havia sinal da criatura, nem rastro do fogo. Depois daquela noite, nunca mais duvidei das histórias sobre lobisomens. Eu vi aquela coisa com meus próprios olhos e tenho certeza, não era um animal comum. Se o fogo foi suficiente para matá-la ou apenas espantá-la, eu não sei. Mas o que sei é que ela nunca mais voltou. Se gostou dessa história, curta, comente e inscreva-se no canal. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.